Qual a diferença entre dom do Espírito e o fruto do Espírito? Há frutos sem dons? Fique comigo nos próximos minutos. Quero responder a essa e outras questões. Graça e paz, sejam muito bem-vindos aos seus primeiros passos. E a aula de hoje é o fruto do Espírito, lição número 9. O fruto do Espírito é um conjunto de qualidades que compõem a vida de um crente. A gente pode ver essa menção do fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Veja que o apóstolo Paulo fala, logo após ele falar das obras da carne, ele cita o fruto do Espírito, que todo cristão ele deve produzir para a glória de Deus. O novo nascido de Deus, o novo crente convertido em Cristo Jesus, a sua vida ela deve pautar imitando a pessoa de Cristo. E quem faz essa obra é o Espírito Santo. E ele vai produzindo de dentro para fora esses frutos que nós lemos aqui. É muito importante nos atentarmos para esta passagem e aquilo que Deus ele quer fazer e continuar fazendo, trabalhando em nossas vidas para que possamos gerar muitos e muitos frutos para a glória do Senhor. O primeiro tópico da nossa lição, que é a distinção entre dons e fruto. Os dons espirituais que já estudamos na lição passada, que são a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede a cada crente para o serviço do reino de Deus e na obra como um todo. Mas o fruto do Espírito, que é mencionado em Gálatas 5:22, como o próprio apóstolo Paulo diz, que não é frutos, mas é fruto. É como uma espécie de um fruto que tem vários gomos, como uma laranja. Lembra, né? Amor, paz, alegria, outros gomos que compõem esse grande fruto. Há uma grande diferença. O primeiro, que o dom é uma investidura de poder, do poder que vem do alto, que vem do Espírito Santo, para a obra, para a edificação do corpo, para o crescimento da igreja. Há um propósito útil que o Espírito Santo ele concede os dons de fora para dentro. Já o fruto do Espírito Santo, ele é a manifestação da vida interior de cada crente. O fruto é o resultado da operação do Espírito Santo em nós, como aquela boa semente que cai em boa terra. Deus vai nos moldando e mudando de dentro para fora. É um novo nascimento. Nosso comportamento, nossas atitudes, nosso estilo de vida vai cada vez mais se conformando e se parecendo mais com a de Jesus. No ponto C, vemos algumas verdades sobre o fruto do Espírito. A primeira, a sua origem sobrenatural, porque é o próprio Espírito Santo gera e trabalha em nós para que esse fruto seja cada vez mais produzido para o Senhor. Não é na força do nosso braço, não é na força do nosso intelecto necessariamente. É evidente que nós precisamos buscar o Senhor, é evidente que nós precisamos se esforçar no Senhor, mas isso é uma ação sobrenatural, poderosa em Deus. Algumas pessoas que sentem meio que impedidas, por exemplo, de descer as águas ou de fazer alguma coisa, se envolver em algum ministério, porque acredita que ela vai primeiro tem que estar perfeita, né, na força do seu braço, para depois participar de uma ação como essa, de um ministério, se enganjar. Mas muitas vezes ela se esquece que é o próprio Espírito que vai nos moldando, é um processo de santificação, de dentro para fora. Então ela se vê tanto naquele estado de que não pode, de que não consegue, de que está muito distante daquilo que Deus quer, mas na verdade ela apenas está num processo de santificação. Aos poucos Deus vai trabalhando e os frutos vão sendo evidenciados. E 2, fruto é resultado de crescimento. Quando o cristão lhe dá lugar à atuação do Espírito Santo, ele vai experimentar isso. Ele vai experimentar um caráter transformado. Se antes ele tinha pavio curto, como a gente chama no popular, o fruto da paciência, da mansidão, vai começar a ser evidenciado, porque o crente ele tem um pavio longo. A Bíblia diz que ele deve ser tardio para irar-se, porque há situações que a gente pode tentar resolver na força do nosso braço, fazer justiça com as próprias mãos e terminamos desagradando a Deus. Deus ele vai trabalhando. O fruto é resultado de crescimento. Precisamos dar lugar à atuação completa para que possamos crescer em Deus. Segundo ponto, há fruto sem dons? Pergunta, na verdade, que a gente precisa trazer uma resposta bem clara e bíblica para mim e para você, diante de tantos escândalos que nós temos visto aí no meio evangélico, de pessoas que até manifestam os dons espirituais, mas que a sua vida em si não produz os bons frutos que Deus espera de cada um de nós. Escândalos e mais escândalos, e repercutem na mídia como um todo, em vários cenários. Queira que não traz discreto a palavra
palavra de Deus, nós precisamos entender que há uma diferença entre um crente que produz frutos, mas ele não tem os dons. Esse sim, embora ele não tenha os dons, mas é possível ele produzindo frutos mostrar uma vida com maturidade cristã, uma vida espiritualmente firme nos alicerces do Senhor, uma mudança da plenitude do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é um indicativo de que o crente é maduro, é um indicativo de que o crente está crescendo espiritualmente. Os dons é o exercício, a capacitação sobrenatural para serviço da igreja, para serviço do reino de Deus, mas os frutos é a mudança do dentro para fora, como Jesus disse, vocês conhecerão os frutos pela árvore. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz mais frutos. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Ou é boa ou é ruim. Na letra A, vemos claramente, primeiro o apóstolo Paulo, no texto de Coríntios, capítulo 1, no capítulo 3, ele condena a prática das brigas e discussões que aqueles irmãos que estavam em Coríntios ali estavam vivenciando. Era uma igreja repleta de dons? Era. Mas já havia poucos frutos, ou seja, não tinha maturidade. Então os dons não é parâmetro para verificarmos se há maturidade cristã ou não, mas os frutos sim. O apóstolo Paulo condena. Na letra B, o apóstolo Paulo censurou esse litígio que havia nos tribunais, os irmãos processando uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele advertiu contra irmãos que estavam cometendo o pecado da imoralidade sexual, pois nosso corpo é templo moral do Espírito. E o apóstolo Paulo exortou os irmãos que estavam em Coríntios para que se vivam de modo digno do Evangelho. Veja quantas exortações quando lemos a primeira carta aos Coríntios. Veja como Paulo ele teve aquele tratamento em particular com aquela igreja que precisava produzir frutos para o Senhor. Ponto 3. Falsificação, dom e fruto. É difícil aceitar que alguém possa operar com os dons espirituais sem estar em perfeita comunhão com Jesus. É complicado a gente tentar entender como é que pode isso acontecer, né? Aquela pessoa que tem um dom da cura, por exemplo, ou de operar milagres, mas ela não estava em perfeita comunhão com Jesus. Porque a comunhão com o Senhor é o que faz a diferença. É o que importa, é o que faz com que o fruto do Senhor ele venha a ser evidenciado cada vez mais. Então, na letra A, nós vemos aqui o dom corre o risco de ser falsificado. Esta é uma excelente oportunidade para um alerta ao povo de Deus. Muita gente se escandaliza com tais falsificações. Isso tem trazido lutas no seio da igreja, porque embora seja algo maravilhoso, mas o inimigo ele aproveita a oportunidade para semear o joio no meio do trigo. Há homens e mulheres de Deus que têm comunhão com o Senhor e exercem os dons espirituais para a glória de Deus. Mas há aqueles que se escondem através dos dons, mas dão mau testemunho muitas vezes na sua casa, no tratamento com os filhos, com a esposa, no ambiente de trabalho. É uma pessoa que não dá um bom testemunho. E é aí que vem a discussão do fruto do Espírito, se a árvore é boa ou má. Letra B. O fruto do Espírito não pode ser falsificado. Como o próprio Jesus fala em Mateus 8,17, que a árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos maus. Esse é um indicativo. Não tem como ficar em cima do muro. É uma mudança de dentro para fora. São qualidades, virtudes. É algo que o Espírito Santo ele vem trabalhando nas nossas vidas e naturalmente a gente vai manifestando, imitando o comportamento de Cristo Jesus, que estamos sendo conformados à sua imagem. Então nós precisamos, como galhos enxertados nele, receber dessa seiva, desse alimento do Espírito Santo em nós, permitir a atuação completa do Espírito Santo para que a gente possa viver essa promessa das nossas vidas. As pessoas esperam, nesse mundo em que estamos vivendo, de números de evangélicos muito grande, mas que há pouco testemunho, há pouca qualidade na quantidade que nós temos visto. Os dados crescendo cada vez mais, mas pouco se vê os frutos, na realidade, do Espírito Santo. Existe o remanescente, existe aqueles que vivem com sinceridade na presença do Senhor, buscando ao Senhor, buscando fazer a diferença no dia a dia, mas nós precisamos sempre estar em alertas, em olhar para a palavra e entender. Os dons são importantes, precisamos sim buscá-los, os melhores, o apóstolo Paulo diz. Mas, antes de tudo, precisamos dar frutos, e muitos frutos para o Senhor. Precisamos permitir a atuação completa do Espírito Santo em nossas vidas, fazer com destruir a velha natureza do nosso homem, para que o novo, para que Cristo ele cresça e possamos ser revestidos de toda a graça que Cristo Jesus ele vem trabalhando em nossas vidas. Possamos sempre trazer em nosso entendimento essa reflexão, essa importância do fruto do Espírito. Se existe alguma dúvida, se existe alguma pergunta, deixa aqui nos comentários abaixo, curta e compartilhe com mais alguém este vídeo e que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.